Fala galera, estamos começando mais uma aula de matemática. Aqui é o professor Cassiano Pinho e hoje nós vamos estudar conjuntos. Toda a matemática atual está formulada com base na linguagem de conjuntos. Portanto, é fundamental entender conjuntos para assim poder desenvolver todos os outros conceitos matemáticos que vêm em seguida. Um conjunto é uma coleção de elementos que possuem uma certa propriedade. Por exemplo, podemos ter um conjunto de animais, um conjunto de brinquedos, um conjunto de letras e assim por diante. Em matemática, nosso principal interesse é com números e espaço. Portanto, trataremos dos conjuntos numéricos. Vamos à representação dos conjuntos. Como exemplo, vamos representar o conjunto que possui os elementos 2, 3, 5 e 7. Esse conjunto pode ser representado das seguintes formas. Por sua propriedade, nesse caso aqui, números primos menores que 10. 2, 3, 5 e 7 são números primos menores do que 10. Pode ser representado por chaves. Dentro de chaves, coloca-se seus elementos, 2, 3, 5 e 7, ou por diagrama, que é uma figurinha onde nós colocamos o nome do conjunto e os seus elementos lá dentro, 2, 3, 5 e 7, da mesma forma. Relação de pertinência. Vamos ver os seguintes símbolos que a gente vai encontrar ao longo dessa matéria. Nós temos aqui o símbolo pertence, o símbolo não pertence, contido, não contido, dentre outros que a gente vai ver mais à frente. Quando um elemento fizer parte de um conjunto, diremos que ele pertence ao conjunto e representaremos pelo símbolo pertence. Caso esse elemento não pertença àquele conjunto, escreveremos não pertence. Quando os elementos de um conjunto forem também elementos de outro conjunto, usaremos a relação contido, ou diremos que trata-se de um subconjunto. Vamos ver um exemplo. Dados conjuntos A igual a 2, 3, 5 e 7 e B com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, podemos dizer que o 7 pertence ao conjunto A. 10 não pertence ao A. Podemos dizer ainda que o A está contido no conjunto B, ou que o A é um subconjunto de B. Em diagrama, temos a seguinte imagem. Observação. Todo conjunto ele possui como subconjunto o conjunto vazio. Então, o conjunto vazio é subconjunto de todo o conjunto. O número de subconjuntos de um conjunto é calculado por 2 elevado a n, onde n é o número de elementos que esse conjunto possui. Por exemplo, o conjunto C, que tem os elementos 1, 2, 3, ele tem 2 elevado a 3 igual a 8 subconjuntos, pois ele tem 3 elementos. Então, 2 elevado a 3. A saber, são esses subconjuntos aqui. Operações. Vamos analisar as operações entre conjuntos, supondo o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5 e B com os elementos 2, 3, 4 e 7. Interseção. Dados dois conjuntos A e B, a interseção A interseção B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem simultaneamente a A e a B. Então, podemos escrever A interseção com B é igual a X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Ou A interseção B é igual ao conjunto com os elementos 2, 3 e 4. Ou ainda, por diagrama, temos essa imagem aqui, onde a interseção é a região central. É a parte onde nós temos os elementos que pertencem a A e também a B. Observação: se A interseção com B for vazio, diremos que os conjuntos são disjuntos. União. Dados dois conjuntos A e B, a união B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Então, podemos escrever a união B é igual a X, tal que X pertence a A,
ou X pertence a B. Ou podemos escrever A união B é igual ao conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Ou ainda por diagrama, A união B é toda essa imagem aqui. É a região onde temos elementos que pertencem apenas a A, os elementos que pertencem apenas a B e os elementos que pertencem a A e B, a região central. Diferença de conjuntos. A diferença de conjuntos A menos B é o conjunto formado por elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então podemos escrever A menos B é igual a X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Ou A menos B é igual ao conjunto formado pelos elementos 1 e 5. Ou ainda por diagrama, temos essa imagem aqui, onde A menos B são os elementos que pertencem apenas a A. Fórmula. O número de elementos da união de dois conjuntos A e B pode ser calculado da seguinte forma. O número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B. Com essa fórmula a gente vai conseguir resolver vários exercícios. Então é isso aí, galera. Agora é só resolver exercício para praticar. Até mais, então. Valeu! Música